E, por fim, o Grêmio conseguiu ainda um empate, né? Conseguiu ficar na igualdade para o jogo da volta. Queria que tu falasse a respeito do Soares, que teve essa chance, conseguiu converter, e no segundo tempo que o Grêmio teve pouca chegada também, e mesmo assim ainda conseguiu deixar tudo igual, Renato. Bom, talvez vocês tenham visto um jogo um pouquinho diferente do que eu vi. A gente, principalmente no Deu, a gente deu um pouquinho de espaço para a equipe do Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro é uma equipe bem entrosada, bem treinada e com bastante velocidade. E é sempre muito difícil você, principalmente jogando em casa, onde a gente sempre busca a vitória. No momento que se dá esses espaços para o adversário, eles aproveitam como aproveitaram, principalmente no início do jogo, fizeram um gol, depois tiveram a confiança na partida, jogaram mais tranquilos, fora de casa ganhando o jogo, até a gente conseguir um empate no segundo tempo. Mas o que eu gostei da minha equipe foi a intensidade. Em momento algum, a equipe se entregou. Dei os parabéns justamente por isso, pela garra, pela vontade que eles tiveram. Tivemos erros, sim, nós tivemos erros, mas a gente tem que levar em consideração também que nós perdemos o PP logo no início do jogo, apesar que o Felipe entrou bem, mas é uma característica um pouquinho diferente. O Fábio praticamente jogou no sacrifício, que ele ainda está com o tornozelo dele inchado, pela necessidade que a gente precisa. É um jogador que está voltando também depois de um longo período. Então, com essas dificuldades todas aí, eu acho que nós conseguimos esse gol de empate, tivemos algumas oportunidades, inclusive no segundo tempo também, como eles tiveram. É um jogo aberto, um jogo de duas grandes equipes, está tudo em aberto. Então, temos mais 90 minutos depois lá no Mineirão, e vamos ver, não tem gol qualificado, a gente não precisa ganhar o jogo do Cruzeiro. Pode ter pênalti, tudo pode acontecer em 90 minutos. Então, muita calma nessas horas, acho que todo mundo procura sempre achar, pelo menos a maioria de vocês, sempre as coisas negativas no Grêmio. Eu já estou vendo as coisas muito positivas, muito positivas. E quando tiver o grupo todo em mãos, pode ter certeza, que com a abertura da janela a gente vai crescer bastante. Isso pode ter certeza. Então, parece que tem gente que tem prazer só de criticar. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, que a gente tem trabalhado, está tudo em aberto. Temos mais 90 minutos lá em BH depois. Renato, acho que um ou dois jogos, tu falasse que o Bitelo, que os médicos tinham te alertado de uma situação física do Bitelo, e tu dissesse que apresentou de novo um problema de lesão, ele já não tinha conseguido jogar toda a outra partida. E não sei nem se a lesão é no local semelhante. Isso aí eu deixo até para ti nos confirmar. O Bitelo, em que condição ele está? Porque ele passou todo o segundo tempo, do momento em que ele foi ali para o lado direito, deu para ver muito claramente que ele passou praticamente todo o tempo final do jogo com a mão na virilha, na parte superior da perna, na virilha pelo lado esquerdo. Ele já é um jogador que vem despertando algum cuidado. Como estão a situação desses jogadores? O PP foi escalado no sacrifício também. Quem está jogando no sacrifício do Grêmio? O sacrifício que eu digo, por exemplo, o Fábio. O Fábio, ele é uma dor suportável, mas com o tornozelo inchado. O PP, ele jogou quase que 70 minutos diante do Bragantino, chegou na beira do campo, falou para mim, chega, não dá mais, Fortaleza, desculpa, cansei, pode me tirar. Era normal pelo longo período que ele vinha parado, e jogou muito, diga-se de passagem. Ele continua, digamos assim, com desconforto naquela perna dele, mas tem treinado e jogou 70 minutos. Então ele foi para o jogo hoje. Infelizmente, ele sentiu no início do primeiro tempo. Para falar a verdade para você, do Fábio, falei, ele ainda não sei se ele sentiu no mesmo local, se é um local diferente, o que ele sentiu. Agora no vestiário que eu vou conversar com ele, amanhã ele vai fazer provavelmente o exame,
E a gente vai ver o grau da lesão dele, se é mesmo, se é em outro local, enfim. Então é por isso que eu digo, com todos os nossos problemas, a gente está aí, a gente está brigando, a gente está indo. Tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Mas volto a destacar a intensidade que foi o jogo de hoje, a garra da minha equipe, a pegada, nós não desistimos em momento algum, mesmo tendo algumas falhas, mesmo o adversário tendo algumas oportunidades, mas foi um jogo aberto lá e cá. Acho que, pelo que aconteceu na partida, o resultado foi justo. Eu tenho visto os resultados dos outros jogos, estou acompanhando os jogos que estão em andamento. Não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Bom, o Bitelo é o Bitelo. A gente precisa bastante do Bitelo. Sei, vai esperar ele estourar. Não vou esperar o Bitelo estourar. Tanto é que no último jogo, quando chegou um determinado momento do jogo, tirei ele, justamente para começar a poupá-lo. Nós vamos poupar o Bitelo na hora certa. Na hora certa a gente vai tirar, porque é uma dor que incomoda bastante ele. Ele praticamente não treina, ele simplesmente faz o tratamento, porque ele é um jogador muito importante. Um tipo de lesão que é uma dor, que em alguns movimentos ele sente bastante. Mas não é uma lesão que possa estourar, digamos assim, entendeu? Um estiramento. Mas é um jogador que a gente está tendo todo o cuidado com ele, sim. Ele praticamente só joga. Conversar com ele de novo. Tanto é que ele acaba os jogos, né? E no dia seguinte ele sente bastante dores, como está sentindo agora. Amanhã provavelmente vai sentir dores, vai fazer o tratamento. Faz parte. Conversar com ele, 1 hora o Bitelo não vai estar em campo. Pode ter certeza disso. E essa hora está prestes a chegar, porque a gente sabe que ele está no limite. É um garoto que vem jogando sim no sacrifício. É um garoto que praticamente ele faz sempre 12, 13 quilômetros por jogo. Então, ele é importante. Ele é muito importante. Mas nem por isso a gente vai cometer loucuras com ele. Renato, aqui. Eu queria entender de você. Você acredita que esse esquema com cidade, ele teve um prazo de validade? Você acha que as atuações boas no Campeonato Gaúcho com esse esquema acabaram fazendo você pensar que esse time poderia render em um nível acima? Você acabou percebendo que não conseguiria manter o nível de atuações lá atrás? Ou o problema da velocidade sempre foi um problema que você já diagnosticou lá atrás, quando o time estava rendendo no Campeonato Gaúcho? Eu já estava rendendo. Eu já estava, lógico que eu diagnostiquei desde o início do Campeonato, desde a pré-temporada. No momento que você não tem jogadores de velocidade no grupo, essa velocidade vai fazer falta durante as partidas. Então, o Campeonato Estadual é um sistema que a gente praticamente joga dentro do campo do adversário, apesar que nós jogamos no Grenal, jogamos muito bem também nesse sistema. Mas o problema no Campeonato Brasileiro é que os laterais do adversário eles apoiam bastante. E aí é o do jogador, no momento que ele não tem essa característica, não importa a idade do jogador, ele vai acompanhar pela característica dele, muitas vezes não vai ter a força de contra-atacar. Então, nesse ponto, a gente peca. Mas nesse ponto que eu venho tocando para vocês, a gente tem conversado. A gente lá atrás, nós vimos já que faltaria velocidade para a gente. Estava difícil encontrar os jogadores. Quando nós encontramos, estava difícil trazer por causa da parte financeira. Eu mesmo tenho conversado com alguns jogadores e vamos ver no meio do ano o que vai acontecer. Esse problema a gente sabe desse problema. Você vê que todos os adversários que têm jogador de velocidade facilita, porque no momento que você tem velocidade, você consegue os espaços que o adversário te dá. Se você não tiver de velocidade, não adianta nada. Você tendo velocidade é um adianto muito grande. Mas a gente ficar lamentando agora. O nosso grupo, se aí, volta a repetir, nosso grupo é bom, só falta esses jogadores com essas características. Então vamos aguentar mais um tempo e ver o que acontece na abertura da janela. Renato, esses 2 últimos jogos contra o Fortaleza e contra o Cruzeiro apresentaram situações semelhantes, que foram os adversários dificultando bastante a saída de bola do Grêmio de trás. Por várias vezes o Kahneman ficava com a bola e aí, sem alternativa, tinha que estar jogando a bola direto para frente. Isso é algo que te preocupa? Isso é algo que está dentro da questão do esquema também, que o adversário entendeu a questão desse esquema que
que tu está tendo que utilizar, e dentro dessa preocupação que tu tens de não ter o jogador de velocidade, isso também é algo que te preocupa? A gente treina bastante tipo de saída de bola, mas é que eu falo, o adversário quase sempre fecha o nosso lado direito, saída de bola, e deixa o lado esquerdo com o Cânimo. E mesmo que a gente consiga quebrar essa primeira linha do adversário, muitas vezes a gente tem o espaço, mas não tem a velocidade. Então não adianta ficar tocando sempre na mesma tecla, entendeu? De jogadores de velocidade, coisa que todos os outros times têm. Quebram a nossa primeira linha, eles têm os espaços para jogarem por causa da velocidade. A gente treina, mas mesmo com a saída do Kahneman aí, muitas vezes a gente encontra alguma saída, muitas vezes ele é obrigado a dar o chutão. Faz parte, porque é o que eu falei. Como a gente treina e vê as deficiências dos adversários e a qualidade do adversário também, eles também estudam o Grêmio. Faz parte. Enquanto a gente não tiver esses jogadores para a gente começar a treinar outros tipos de jogadas, mais ou menos vai ser por aí. Ou a gente tenta ser jogando, e é um risco, tem horas que tem que dar o chutão, por isso que, por exemplo, o Diniz tem uma qualidade que ele não quer, a qualidade dele, que não quer que o jogador dele dê chutão. Eu já sou diferente. No momento que apertar, tem que dar o chutão, porque eu não vou arriscar saindo de trás, dentro da área, próxima área, no toque de bola e arriscar uma perda de bola. Então tem horas, por isso que o Kahneman dá o chutão, porque o adversário fecha, marca, e aí não tem os espaços para ser jogando, não tem os espaços para a gente quebrar essa primeira linha do adversário. Então, na dúvida, tem que quebrar. Mas, se tiver o jogador de velocidade lá na frente, aí a situação começa a ser diferente, porque no momento que o adversário sobe as linhas para nos marcar dentro do nosso campo, vai sobrar espaço lá atrás. Nesse chutão, se você tiver velocidade, você pode pegar o adversário. Mas no momento, nós não temos velocidade. Renato, a gente ouviu da arquibancada na Arena aplausos e vaias ali no final do jogo. O torcedor ele sai um pouco decepcionado, aparentemente. E você fala sobre fato novo, né? Um time mais encorpado apenas a partir da janela, mas o jogo da volta é no final desse mês e até lá você não terá novos jogadores. Partindo do princípio que você parabenizou o grupo e gostou da intensidade do jogo de hoje, como é que o torcedor do Grêmio vai acreditar numa classificação nas oitavas de final para a próxima fase agora, no final do mês, sendo que o retrospecto recente não é nada positivo e é até com críticas suas aqui, dizendo que não gostou do desempenho da equipe? Hoje eu não falei isso. Não, recentemente eu disse. Não, teve altos e baixos. É hora de criticar, eu critico. Não espero vocês falarem um monte, uns que outros aí, né? Que a gente sabe por que uns que outros criticam bastante, pegam no pé de um de outro. A gente sabe, porque quem vive no futebol, quem é malandro do futebol, a gente sabe porque uns estão aborrecidos ali fora. Mas a gente entende quem vive do futebol. As críticas, quando faço críticas para o meu time, no caso que eu falei, altos e baixos, eu critiquei lá atrás, critiquei entre aspas, dizendo que nós tivemos altos e baixos. Hoje, o jogo foi muito intenso. Hoje eu estou elogiando a minha equipe pela entrega. Pela entrega que eles tiveram dentro do campo. A gente não pegou qualquer adversário, ainda tivemos o gol do adversário logo no início do jogo, mas a equipe do Grêmio não se entregou em momento algum. Nós lutamos, nós brigamos, o adversário teve algumas situações de gol, nós tivemos outras situações de gol. Quando eu falo que o jogo está em aberto, aí você vai falar assim, qual a esperança que o torcedor do Grêmio tem? O torcedor do Grêmio tem esperança no nosso grupo. Simplesmente isso. Não tem gol qualificado, o jogo foi 1-1, tem mais 90 minutos, e em 90 minutos tudo pode acontecer. Esse mesmo time aqui, nós jogamos contra o Cruzeiro lá pelo Campeonato Brasileiro, o jogo foi duríssimo, foi 1-0, um gol espírito que o Cruzeiro achou. Por que a gente não pode chegar lá e fazer gol também? Então, nós não somos obrigados a ganhar o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro, para passar de fato, tem que ganhar pelo Grêmio. Se ele não ganhar e a gente não ganhar, tem pênaltis. Então tem 90 minutos. Eu já vi muita coisa acontecer em futebol. Agora, você está falando que o Cruzeiro vai passar pela gente, pelas tuas palavras aí. Pelas tuas palavras aí, faça suas apostas. Depois dos 90 minutos lá, pode até acontecer isso, mas é você que está falando. Eu confio plenamente no meu grupo. Em 90 minutos já vi muita coisa no futebol acontecer. Muita coisa no futebol acontecer. Muita gente, por exemplo, criticou a nossa equipe lá, que deveriam criticar mesmo, contra o Palmeiras, que nós somos 4, nós tivemos 3 jogadores depois de um mês praticamente sem jogar, na grama sintética, jogadores voltando de lesão, tomamos 4 gols, concordo, que foi um chocolate que nós tomamos, sim. Fortaleza, que é o Fortaleza, está todo mundo elogiando, hoje tomou 3, com o time completo. Então, futebol, meu amigo,
Você que está começando, tem 90 minutos, não é só no jogo do Grêmio. Tem muita coisa que você tem que aprender no futebol. Muita coisa, vai por mim. E em 90 minutos, muita coisa pode acontecer. Contra e a favor. Estou falando que você não sabe, não. Estou falando que pela tua idade, você é muito novo e com o tempo vai te ensinar as coisas do futebol. Renato, o primeiro tempo do Grêmio foi tecnicamente, né, ruim, né? Os jogadores tecnicamente foram muito abaixo. Eu vejo até que o time do Cruzeiro é um time mais intenso do que técnico, e aí eu acho que o Grêmio acabou se equalizando também no primeiro tempo com o Cruzeiro nesse sentido, né? Acabou ficando bastante abaixo, o que possibilitou várias chances de gol do Cruzeiro, inclusive. E aí tem sempre essa dificuldade para tu montar o time, porque hoje jogaram, por exemplo, 2 laterais que são pouco intensos, voltando de lesão, e o Grêmio tomou bastante bola nas costas, tanto do Fábio quanto do Reinaldo. Quando tu faz essa escolha por esses laterais, tu pensa também, obviamente, no menino da base, que é o Thomas Luciano, que tem menos experiência e fica uma dicotomia provavelmente na tua cabeça. O que fazer, né, para o Grêmio se manter, digamos assim, intenso dentro do jogo e não dar tanta chance para o adversário, principalmente nas costas dos laterais, porque o Grêmio não tem pontas para fazer aquela cobertura juntamente com os laterais. Como que foi esse pensamento para te montar esse time hoje com esses 2 jogadores voltando de lesão? Você falou tudo, os jogadores voltando de lesão, o Fábio praticamente jogando no sacrifício e muita velocidade pelo lado dele. O problema não é tomar a bola nas costas. Não é tomar a bola nas costas. O problema é a gente diminuir o cara da bola para que essa bola não chegue nas costas dos meus laterais. É simples o futebol. Se você deixar, é a coisa que eu mais martelo em todos os meus grupos, não é só nesse grupo aqui. O cara da bola não pode pensar. Porque se você der espaço para o cara da bola, ele vai achar as costas dos nossos laterais, as costas do nosso zagueiro, as costas dos nossos volantes. O cara da bola não pode pensar. Essa marcação que a gente fez, principalmente hoje no primeiro tempo, que faltou a intensidade, nós damos muito espaço à equipe do Cruzeiro e eles souberam aproveitar. Foi o mesmo espaço que a gente deu para o time do ABC, aqui dentro de casa, que eles se criaram, fizeram o gol, entendeu? A gente estava dando o bote sempre errado, chegando atrasado, deixando o adversário dominar a bola para diminuir o espaço. Naquilo que tentaram diminuir o espaço, eles já achavam alguém nas nossas costas. Então, esse é um problema que eu tenho conversado bastante com o meu time. O cara da bola, ele não pode pensar. Se você tirar o espaço do cara que tem a bola não vai chegar nas costas dos nossos laterais. No momento que você der espaço para o cara da bola, ele está pensando. E esse marcador do cara da bola não está vendo o que está acontecendo lá atrás. Só que o cara da bola está enxergando lá atrás. E foi o que aconteceu, principalmente no primeiro tempo, os espaços que a gente deu para o cara da bola pensar. Renato, muitas vezes tu falou sobre as características dos jogadores, a forma que está atuando, e hoje o Cruzeiro apresentou uma marcação com 5 defensores na primeira linha e 4 na segunda. Só que quando o Grêmio está atacando e toma um revés, tu tem um espaço muito grande, é isso que tu está comentando agora, entre a nossa defesa e o nosso ataque. A pergunta que eu quero te fazer é sobre a estratégia que tu utilizou, tanto no primeiro tempo, que a gente viu que teve dificuldades, tanto pelos laterais, e que quando tu conseguiu mudar no segundo tempo, o Grêmio foi melhor no segundo tempo, principalmente na segunda parte do segundo tempo. O detalhe é, o Cruzeiro a gente já sabe os limites dele, eles estão na corda esticada. O Grêmio também está na corda esticada através da tua estratégia do jogo de hoje? O problema é que o Cruzeiro fez a linha de 5, depois da linha de 4 na frente nessa linha de 5, e nós tínhamos que atacar, até porque nós estávamos perdendo o jogo, só que exatamente isso é naquilo que eu falo. Quando o Cruzeiro recuperava a bola, ele tinha espaço por cada velocidade. Até porque o nosso time estava em cima do adversário e no momento que ele recuperava a bola que estavam fechados, os jogadores são rápidos, saindo dos espaços vazios, sempre recebendo a bola, e nós ficávamos expostos justamente porque a gente estava jogando dentro do adversário. Segundo tempo, digamos assim, lá pelos 15 minutos, 20, a gente melhorou um pouco. Por quê? Porque nós colocamos velocidade, entendeu? Porque no momento que nós atacávamos, nós tínhamos a força tanto do Zinho como do Everton para voltar, para ajudar na marcação, e quando a gente recuperava a bola, a gente tinha velocidade para sair. Foi o que aconteceu, por isso que nós melhoramos um pouco. Só que o Zinho é um jogador que ainda a gente está lapidando, é jovem, ele tem muito que aprender, a gente está ensinando ele no dia a dia, ele comete alguns erros ainda infantis, que é uma coisa normal, mas num jogo pesado como esse, faz a diferença, entendeu? Faz a diferença.
Então, no momento que você tem esses jogadores, no caso dos 15, 20 minutos do segundo tempo, que a gente foi mais para dentro ainda do Cruzeiro, nós ficamos mais expostos ainda. Entendeu? A gente tem uma certa velocidade, mas em compensação a gente deixa ainda mais espaço para o adversário. O Cruzeiro tem sua mania de jogar, o Grêmio tem a dele. O grupo do Cruzeiro tem jogadores que têm bastante velocidade. São vários jogadores. E essa velocidade, volta a repetir, falta para a gente. Tanto para defender, entendeu? Como para contra-atacar. Renato, boa noite. Você mesmo já falou aqui pra gente que gosta que o seu time tenha a bola e a todo momento agrida o adversário, busque o gol do adversário, né? Empurra o adversário para o campo defensivo. Mas é o terceiro jogo em casa, vamos colocar os jogos aqui na arena, que o Grêmio não consegue se impor diante do seu adversário. Não consegue ser aquele time que a torcida gosta de ver aqui dentro. Empurrar o adversário para o campo defensivo, ser melhor, ou pelo menos a maior parte do jogo. Por que isso? Você acredita que os times encontraram o Grêmio, acharam a maneira do Grêmio jogar? O que você pode fazer diferente para o Grêmio voltar a se impor, principalmente jogando dentro de casa? Eu já estou com alguns pensamentos aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte, da maneira que a gente gosta da bola, da maneira que eu gosto que o meu time joga da bola, a gente, como você mesmo falou, a gente joga dentro, empurra o adversário para o campo dele, só que o adversário tem se fechado bem. 5, até muitas vezes uma linha de 6, uma linha mais de 4 na frente, só que fica difícil de você entrar, a gente tem a bola, fica difícil, só que quando a gente perde essa bola, quando o adversário recupera essa bola, eles têm a velocidade. Aí você vai falar assim, mas lá vem ele falando de velocidade de novo. Mas é uma realidade, é um fato. Então, por jogarmos para dentro do adversário, a gente vai deixar espaço. E no momento que você deixa espaço para o adversário, adversários com velocidade, agora, se você acha que... Eu respondo a tua pergunta, não é você acha, mas é muito simples. Eu não dou chance para o adversário. Eu vou montar uma linha de 5 lá atrás, uma linha de 6 muitas vezes, mais uma linha de 4 ali na frente, e a gente vai se defender, vai jogar como um time pequeno. O adversário não vai se criar também, porque é muito fácil vir aqui dentro da arena, se fechar e ter jogador de velocidade. Se eu tivesse jogador de velocidade, até muitas vezes eu até poderia montar essas linhas, porque a gente ia ter o espaço do adversário sem sair em velocidade. Mas não adianta você só se fechar, entendeu? E não ter essa velocidade. E além do mais, você jogando dentro de casa, como o Grêmio tem jogado, a gente busca sempre o resultado, principalmente aqui dentro. Só que, infelizmente para a gente, todos os adversários que vieram aqui, logo no início do jogo, acharam o gol. E aí, sabe como é que é, né? Acha um gol, tem muito mais espaço para jogar, porque a gente tem que ir muito mais para dentro do adversário, e o adversário tem se aproveitado disso. Obrigado, Renato. Pessoal, os atletas passam na zona mista amanhã, 13h30, no CT. Fechado, então.